Salve, salve, nação rubro-negra! Está no ar a segunda edição do programa do Mister Mengão, o seu telejornal com as notícias do Flamengo. Flamengo pode ter reforço inesperado para o jogo contra o Palmeiras nesse domingo aqui no Maracanã. Isaquias Queiroz dá show em Paris e conquista a medalha de prata para o Brasil. Flamengo divulga a data da eleição presidencial do clube. 603 milhões de reais. Dono do PSG, o sheik árabe Nasser Al-Khelaifi, decide assinar acordo com o Flamengo. Essas e outras você confere agora. Fica comigo até o final, porque aqui tem muito mais Flamengo pra você. Olá você, muito boa tarde. Eu começo a nossa edição de hoje com uma notícia pra lá de espetacular. Isaquias Queiroz, atleta do Flamengo, voltou a fazer história nos Jogos Olímpicos de Paris, conquistando a sua 5ª medalha olímpica na história, se igualando aos velejadores Torben Grael e Robert Schade. O trio só fica atrás da ginasta Rebeca Andrade, também atleta do Flamengo, que com mais 2 medalhas na França, se tornou a recordista brasileira isolada, com 6 medalhas. O feito do Isaquias Queiroz, ao conquistar a medalha de prata na canoagem de velocidade, prova C1 1000 metros, empolgou os torcedores do movimento verde-amarelo. O grupo torce pelos brasileiros em Paris e o atleta do Flamengo ganhou uma música inspirada em um tradicional funk carioca. A adaptação foi feita em cima da música Um Tapinha Não Dói, do MC Naldinho e da MC Beth, lançada em 2001. O ritmo do funk pesadão, o nome do atleta é entoado. Ah, Isaquias Queiroz, Isaquias Queiroz, Isaquias Queiroz, é Isaquias. Desculpa aí que eu não sei cantar muito bem, mas eu acho que deu para vocês entenderem. A música cantada pelos brasileiros foi compartilhada por Laine Guimarães, esposa de Isaquias Queiroz. Ela acompanha o marido nos Jogos Olímpicos e os filhos também puderam assistir a conquista do pai em loco, antes de começarem a aproveitar Paris, depois de encerrar a participação nas Olimpíadas com medalha. Laine compartilhou a música em seus stories. Em entrevista à Cazé TV, o Isaquias Queiroz cita o Flamengo ao fazer os agradecimentos por apoio após a conquista da medalha de prata. O atleta cita o time Brasil, o Comitê Olímpico Brasileiro, o clube e a nação rubro-negra. Galerinha, muito obrigado por acreditarem em mim. Obrigado ao time Brasil, COB, patrocinadores, ao meu clube de regatas do Flamengo e a toda a nação rubro-negra, ao Ministério do Esporte. Sou muito grato por ser contemplado durante anos com esse benefício, disse lá o Isaquias. Ele largou e ficou bem para trás, chegando a ocupar até a 7ª posição, mas foi se recuperando pouco a pouco e nos 100 metros finais deu um sprint sensacional e foi passando um por um até cruzar a linha de chegada em 2º lugar, bem pertinho do vencedor. Assim como aconteceu com a Rebeca Andrade, a TV Globo, infelizmente, mais uma vez não citou o nome do Flamengo, cujo clube ele pertence, numa demonstração de antipatia com a nação rubro-negra. Nota 10 para você, Isaquias. Você é demais! Outra excelente notícia é que, segundo o portal GE, o nosso motorzinho Nico de la Cruz treinou normalmente ao lado dos companheiros nessa sexta-feira e pode voltar ao time do Flamengo contra o Palmeiras nesse domingo no Maracanã pela 22ª rodada do Brasileiro. Ele ficou de fora dos últimos jogos porque tinha sofrido um trauma no joelho direito na primeira partida das oitavas de final, justamente contra o Palmeiras, e por isso não entrou em campo para o jogo da volta e contra o São Paulo também, e fez muita falta ao time rubro-negro, que se classificou para as quartas de final, apesar de ter perdido. Vale destacar que a sua presença no jogo de domingo ainda não está confirmada. Ele participou das atividades com seus companheiros que não iniciaram o jogo da volta da Copa do Brasil contra o Palmeiras, enquanto os titulares fizeram um trabalho regenerativo. O treino desse sábado vai ser fundamental para a comissão técnica do Tite decidir pela presença ou não do jogador.
Lembrando que essa partida antecede o jogo de ida das oitavas de final da Libertadores contra o Bolívar da Bolívia, o que deve motivar o treinador a fazer algumas mudanças na equipe titular. A partida desse domingo é fundamental para o Flamengo na briga pela liderança do Campeonato Brasileiro. Primeiro porque se trata de um confronto direto contra um postulante ao título e também para evitar que o Botafogo abra mais vantagem no topo da tabela. Apesar de que parece até que eles estão aí em crise pela pela eliminação da Copa do Brasil. O Mengão tem 40 pontos e é vice-líder do Brasileiro com um jogo a menos, atrás somente do Botafogo, que tem 43. Para recuperar a liderança nessa rodada, o Flamengo precisa vencer o Palmeiras no Maracanã e torcer por uma derrota do rival contra o Juventude, no Alfredo Jaconi, também nesse domingo. Como tem um jogo a menos, o cenário dá a chance de ser o Flamengo o líder, caso de derrota do Botafogo e vitória do Flamengo. Os jogadores se reapresentaram na tarde dessa quinta-feira e iniciaram a preparação para enfrentar o Palmeiras. Eles vão fazer mais 2 sessões de treinamentos para os últimos ajustes. Ainda que o time tenha enfrentado os paulistas 2 vezes em uma semana, o Tite deve fazer mudanças na equipe pensando no primeiro jogo das oitavas de final da Libertadores contra o Bolívar aqui no Maracanã. Lembrando que o Flamengo vai decidir lá na Bolívia, na altitude de 3.640 metros acima do mar. O Flamengo definiu a data da próxima eleição presidencial para o dia 9 de dezembro, que vai acontecer na sede do clube, localizada na Gávea, aqui no Rio de Janeiro, das 8 às 21 horas, horário de Brasília. Os sócios do Flamengo terão que votar em mais 2 aspectos. Eles deverão eleger e empossar os membros do corpo transitório do Conselho Deliberativo do clube e os seus suplentes, além de definir os integrantes do corpo transitório do Conselho de Administração do Flamengo e dos seus suplentes também. Agora, são 4 candidatos que disputam a presidência do Flamengo. São eles Rodrigo Dunches de Abrantes, o BAP, Maurício Gomes e o Valim Vasconcelos. O atual presidente Rodolfo Landim, que fica no cargo somente até dezembro, declarou seu apoio a Dunches de Abrantes para as próximas eleições, já que fizeram parte da mesma gestão desde 2019. Além do Landim, outro dirigente vai deixar o Flamengo em dezembro. O Marcos Braz, o vice-presidente de futebol, afirmou que não pretende permanecer no cargo nos próximos anos, tendo aceitado a função apenas por conta da presença do Rodolfo Landim no poder. Dessa forma, o Marcos Braz também não vai continuar em 2025. O jogo entre Flamengo e Botafogo pela 23ª rodada do Brasileirão pode sofrer alteração. Nessa quinta-feira, a Procuradoria da Justiça Desportiva denunciou o clube alvinegro por atos hostis de torcedores na partida contra o Palmeiras. Alguns deles penduraram bonecos enforcados da presidente Leila Pereira e do presidente da CBF, Edinaldo Rodrigues. E com isso, a equipe do Botafogo pode ser punida com a perda de 1 a 10 mandos de campo e ser multada de R$100 a R$100 mil. O Supremo Tribunal de Justiça Desportiva, o STJD, ainda não tem uma data para julgar a denúncia, mas a expectativa é que o órgão avalie o caso até o final da próxima semana. E, dessa forma, o jogo entre Flamengo e Botafogo, no dia 18 de agosto, pode acontecer fora do estádio Newton Santos, porque o clube alvinegro pode perder de 1 a 10 mandos de campo, sendo que a próxima partida da equipe em casa pelo Brasileirão é justamente essa aí contra o Flamengo. Vale lembrar que esse protesto aconteceu antes da partida entre Botafogo e Palmeiras pela 17ª rodada do Brasileiro, no dia 17 de julho, aqui no Newton Santos. Agora eu tenho um pedido para te fazer. Se você está curtindo o nosso programa, então não esquece, manda abraço agora no like para fortalecer o nosso canal. Se você ainda não é inscrito, bora lá, me dá esse prazer, aperta o botão inscrever-se, aperta o sininho ali e pronto, simples assim, você me ajudou demais, muito obrigado. Como todo mundo já sabe, o Flamengo está demorando demais a fazer contratações nessa janela de transferências que vai fechar no dia 2 de setembro. Até agora não confirmou nenhum reforço,
mesmo com a diretoria dizendo que há sim negociações em andamento. Em compensação, tem uma saída prestes a ser confirmada. O zagueiro Fabrício Bruno está fechado com o Rennes da França e o negócio deve ser concluído logo depois do jogo contra o Palmeiras nesse domingo. Outro que pode acabar sendo vendido é o garoto Lohan, de 18 anos, meio atacante considerado um dos melhores jogadores vindo da base e que tem tudo para ser um jogador de altíssimo nível num futuro bem próximo. A reportagem do Bola VIP Brasil apurou que o Paris Saint-Germain da França está interessado na contratação do meio atacante e prepara uma proposta irrecusável para tê-lo em seu elenco, mas sabendo que o Flamengo é muito difícil de se negociar. Diferentemente da maioria dos outros times, o Flamengo é um clube que é rico e não precisa sair vendendo desesperadamente as suas joias para bater as metas econômicas no fim do ano. Com a venda do Fabrício Bruno, essas metas vão ser atingidas agora. O Lohan está em processo de renovação com o Flamengo e a sua multa rescisória deve bater na casa dos 100 milhões de euros, 601 milhões de reais na cotação atual. Essa renovação é justamente para que o Flamengo ganhe uma bela grana com uma eventual venda do jogador. O Sheik vem investindo em jogadores mais jovens, assim como o Chelsea e o Real Madrid vem fazendo. Mas, diferente dos ingleses e dos espanhóis, os franceses não estão fazendo contratações em massa e querem, sim, fazer uma atacada certa. O Flamengo está aberto para ouvir a proposta do PSG e também a entrar em um acordo, mas quer receber uma bela grana pelo jovem talento. Tudo vai depender de quanto os franceses estão dispostos a pagar. Vale destacar que o Lohan está reforçando o Sub-20, que esse mês vai enfrentar o Olympiacos da Grécia pela decisão do Campeonato Mundial Sub-20 aqui no Maracanã e tem sido um dos destaques do time do Felipe Luiz. Aí eu te pergunto, por quanto você acha que o Flamengo deveria vender o Lohan? Ou você acha que ele não deveria vender o Lohan agora? Coloca aí! Bom, por enquanto foi isso. Eu espero que você tenha gostado do nosso programa. Muito obrigado por você ter ficado comigo até aqui. Um forte abraço. Não esquece de compartilhar com seus amigos e parentes flamenguistas para a gente crescer o nosso canal. Eu conto muito com você. Bora lá ser feliz. Pra cima deles, Mengão!